Quando você vai visitar alguém para um jantar, não é bom quando você vai, né? É gostoso, né? E também é bom quando você recebe as pessoas na tua casa e faz um jantar. Eu me sinto assim todo domingo. Estou indo ou estou recebendo alguém na minha casa, né? Então, que seja assim, tempo de comunhão, tempo onde nós vamos celebrar, vamos repartir a Cristo. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 4. Versículo 1 em diante. Diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Glória a Deus. Nós conversamos domingo passado e temos falado um pouco sobre batalha espiritual e os desafios que nós temos de compreender nesse tempo o real sentido, o real significado de batalha espiritual. Semana passada nós trabalhamos uma das cartas do Apocalipse, das igrejas do Apocalipse, carta a Pérgamo. Mostrou ali um local, uma cidade onde a batalha espiritual existia, né? Havia, onde o próprio trono de Satanás estava ali, como o Senhor no texto diz. E agora nós vamos continuar nesse mesmo assunto, nessa mesma linha de pensamento. Vamos para esse texto tão conhecido nosso, ao mesmo tempo um texto tão forte, né? E como tema eu gostaria de sugerir compreendendo a ação do inimigo. Como que o inimigo age e também como nós, frente a isso, devemos agir. Como é a batalha, a nossa batalha? Quando eu olho para esse texto, me dá um orgulho, assim, sabe? Uma coisa boa de ver Jesus vencendo o diabo ali, não é verdade?
Eu não sei, eu me sinto igual aqueles guerreiros lá, aquele povo ao ver Davi derrotando Golias, Golias caindo. Uau! Um homem ali, com todas as limitações, né, que um homem tem, um ser humano tem, vencendo o ser espiritual mais forte que existe das trevas do mal. O próprio Satanás, a serpente que um dia enganou o homem, estava ali. Daí, nessa hora você fala, esse é o cara que eu sirvo, é um orgulho. E nesse texto nós encontramos em Cristo a forma correta, autêntica, o exemplo correto de se lutar, de se batalhar. E encontramos também a ação do diabo em nos enganar. Assim como ele fez com Eva, assim como na história ele vem fazendo, assim como ele tentou fazer com Cristo, assim como ele tentou agir muitas vezes na humanidade e agiu muitas vezes, assim também nós precisamos estar atentos e batalhar da forma correta. Pois bem, a primeira coisa que nós vemos nesse texto, e que nos remete à semana passada, nossa conversa, é que Jesus, ao lutar contra o diabo, né, ao batalhar contra ele no deserto, ele não veio com nem um artifício místico ali. Jesus não levou nem uma réplica do candelabro, né, ou da Arca da Aliança. Jesus não convocou os discípulos dele para fazerem um cerco no deserto, profético, fechando as portas do deserto, com óleo. Não, Jesus não precisou disso. Ele foi com o que verdadeiramente se guerreia, com as armas verdadeiras da nossa batalha. A batalha espiritual do nosso tempo tem sido muito mística, imatura e inefetiva. Não tem causado muito efeito. Então nós precisamos entender as armas corretas. Eu volta e meia me aparecem pastores convocando o povo para atos proféticos, para declarações proféticas, para tudo profético. E daí eu olho isso e falo, puxa vida, onde que na palavra nós encontramos essa realidade, essas ações, esse movimento, e de que forma isso de fato traz resultados para nós como comunidade cristã, como igreja. E nós precisamos ir para a palavra para deixar essa imaturidade de lado. Ir para a palavra para ver o que de fato acontece, como de fato deve acontecer. Então, duas questões nós podemos refletir nesse texto aqui. A primeira delas é como nós batalhamos no espiritual, através do exemplo de Cristo. Como ele batalhou aqui? Qual é o exemplo que nós temos nele? E uma segunda questão, quais são as artimanhas do diabo para nos derrotar? Quais são as artimanhas? Quando nós falamos do diabo, nós temos que pensar que não é o diabo em si que vai vir aí te tentar, ok? Mas são os demônios. Ali existe toda uma hierarquia, pelo que nós entendemos na palavra de Deus, de demônios, falando de potestades, principados, hostes espirituais. Isso tudo é uma hierarquia de autoridade. Então é um reino sim, das trevas, porém organizado hierarquicamente. Então nós temos isso, é verdade, né? E assim, Jesus lutou contra o chefe, venceu, né, o chefe, mas nós temos legiões e legiões de funcionários por aí. E sim, nós temos essa batalha a travar.
Por mais que nós tenhamos medo de demônios, né? A maioria dos cristãos que eu converso tem medo de encontrar alguém endemoniado, né? Deus me livre, eu não quero. Mas a verdade é que existe essa realidade, tá? E por mais que você talvez não tenha encontrado alguém endemoniado na tua vida, ou não tenha expulsado algum demônio, eles existem. E eles estão por aí. A Bíblia fala que esse reino espiritual é um reino invisível, né? Então, por mais que nós não vejamos com os nossos olhos naturais, os nossos olhos espirituais precisam estar abertos para que nós tenhamos a consciência de que Ele existe, de que demônios existem, de que forças das trevas existem e quais são as artimanhas para nos derrubar. Quando nós vamos para a primeira epístola de Pedro, nós lemos o seguinte, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, fique atento, não se deixe, não fique, quando ele fala sóbrio e vigilante, não fique amortecido, não fique adormecido, não fique como se anestesiado, bêbado, mas fique atento, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, procurando alguém para devorar, como um leão. Então nós, às vezes, levamos a nossa vida muito na brincadeira, muito de qualquer jeito. Nós não entendemos que existe, de fato, uma batalha e que nós já estamos inseridos nessa batalha e que nós já estamos nela. Nunca houve uma preocupação, talvez, do diabo em relação a você. E quando eu falo do diabo, entenda, da maldade, do reino das trevas em relação a você. Mas se hoje você crê em Cristo, se hoje a tua vida é entregue a Ele, saiba de uma coisa, que há um investimento das trevas pela tua vida, pela nossa vida. E nós devemos estar atentos em relação a isso. Amém? Estão comigo? Então vamos lá, nesse texto nós vemos 3 grandes movimentos expressivos, e eu gostaria de falar aqui já os 3 para você. O primeiro movimento que nós vemos nesse texto foi, 2 pontos, foi levado pelo Espírito ao deserto. A primeira movimentação desse texto foi levado pelo Espírito ao deserto. O movimento é o movimento do Espírito. Então, o Espírito Santo levou a Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo. O segundo movimento que nós encontramos aqui diz o seguinte: então o tentador aproximando-se. Ok? Versículo 3, então o tentador aproximando-se. Aqui agora nós vemos a movimentação do tentador, do diabo, aproximando-se para fazer o que precisava ser feito. E um terceiro movimento está no versículo 4. Jesus, porém, respondeu, 2 pontos, está escrito. Ok? Tudo que nós lemos aqui, ele parte dessas 3 movimentações. A primeira delas, o Espírito Santo. A segunda, a ação de Satanás. E a terceira, a ação de Jesus. E todos eles, e tudo que acontece porque existiram essas três movimentações aqui. Então vamos lá. Primeira delas, voltando, foi levado pelo Espírito ao deserto. Vamos ler o contexto? Olha o versículo 16 do capítulo 3. Volta um pouquinho as páginas da tua Bíblia.
ou volta um pouquinho no teu aplicativo, e nós vamos ler o seguinte: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Antes de Jesus ser levado pelo Espírito ao deserto, foi isso que aconteceu. Você deve lembrar de que ele foi até João Batista e no Rio Jordão ele foi batizado. E no momento que ele foi batizado, os céus se abriram sobre ele e o Espírito Santo desceu ali. Olha só que momento incrível. Nós temos ali o Filho, nós temos o Espírito e nós temos a voz do Pai, né? A Trindade estava naquele metro quadrado ali acontecendo, né? Algo extremamente poderoso. E Jesus até então não havia iniciado o seu ministério. Até então Jesus era alguém que estava escondido em meio àquela multidão. Mas quando o Espírito Santo veio e desceu em forma de pomba sobre ele, o ministério de Jesus inicia. E a primeira coisa que ele faz, que o Espírito Santo faz, foi levar Jesus ao deserto com o objetivo de ser tentado. Então vamos lá, a tentação faz parte da grade curricular de Deus para a nossa vida, assim como fez para a vida de Cristo. Faz parte. Nós temos um desafio de interpretação na Bíblia sobre tentação e provação. A Bíblia fala que Deus não tenta ninguém, porque Ele mesmo não é tentado. Mas como assim Deus não tenta ninguém? O que Ele quer dizer com isso? Porque a tentação tem como objetivo a queda do homem. Quem tenta para que a pessoa caia. Quem prova para que a pessoa cresça. Ok? Então Deus ele não tenta, Deus ele prova, porque o objetivo por trás da ação, do que está acontecendo, é o crescimento. Então algumas pessoas perguntam assim, mas quando que eu estou sendo tentado e quando que eu estou sendo provado? Meus irmãos, assim, não tem uma resposta muito fácil, né, de ser compreendida em relação a isso, mas no meu ponto de vista, e agora eu falo de mim, em uma mesma situação, em um mesmo contexto, você é tanto provado como tentado. Você é tentado pelo diabo que deseja a tua queda, e você é provado por Deus que deseja o teu crescimento. Quando nós vamos para Jó, nós vemos as duas coisas acontecendo com ele. O diabo envolvido ali, e qual era o objetivo do diabo? Que Jó caísse. E Deus ali, qual era o objetivo de Deus? Que Jó crescesse. E qual era o cenário? O mesmo. Então, nós temos isso acontecendo. Os cenários que você vive, as situações que você vive na tua vida, os problemas que você vive na tua vida, os dias difíceis, os dias angustiantes, os dias de dor, de luta, os dias de deserto. Entendam uma coisa, nesse dia tem um demônio ali, fazendo o possível para que você caia e se arrebente. Ao mesmo tempo, tem Deus ajustando, trabalhando na tua vida para que você cresça. Amém? A mesma situação ela pode te matar, a mesma situação ela pode fazer com que você cresça. Quando você abre as portas para a ação de Deus, você cresce, você avança, e aquela luta, aquela dor, aquele cansaço, aquela ansiedade, aquele estresse, aquela depressão, você olha para trás e fala, puxa vida, Deus usou aquilo para me tornar alguém melhor, para me tornar alguém mais próximo a quem Ele é.
Agora, precisamos ir para o texto e entender que quem levou para o deserto não foi o diabo. Quem levou para o deserto foi o Espírito. E ele tinha interesse que Jesus passasse por aquela escola ali, né? Por aquele momento, por aquele tempo de tentação, ou podemos também dizer as duas coisas, provação. Quando nós vamos para o Pai Nosso, a oração que Jesus ensina aos seus discípulos, nós lemos o seguinte: não nos deixe cair em tentação. A oração não diz, não nos deixe chegar à tentação, porque chegar, você vai. A tua oração é, enquanto lá, sendo tentado, não nos deixe cair. Importante nós entendermos também, nesse movimento, é que Jesus não foi exposto à tentação. Ele não foi exposto a essa tentação, enquanto o Espírito Santo não descesse sobre ele no batismo. Meus irmãos, isso nos mostra que a força para lutar contra o diabo não são as suas forças. Jesus era homem-Deus. Alguém tentando explicar, disse que ele era 100% homem e 100% Deus. Mas mesmo assim, ele foi lutar contra o diabo, não com as suas próprias forças, mas pela força, pelo poder do Espírito Santo que agora estava sobre ele. Amém? Uma das coisas assim essenciais na nossa vida em batalha espiritual é que nós não vencemos nunca o diabo porque nós somos fortes, porque nós somos bons o suficiente, porque nós somos sábios ou santos o suficiente. Não. A força para vencer as trevas não está em nós. A força para vencer as trevas está no Espírito Santo de Deus que habita em nós. Posso ouvir um amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Então, se Jesus um dia foi enfrentar o diabo, ele foi na força e no poder do Espírito Santo. E se você perceber, Jesus, mesmo sendo Deus, ele não usufruiu do seu poder divino, mas os milagres que ele efetuou, a ação que ele fez em todo o seu ministério, foi a ação do Espírito Santo. Foi pelo Espírito Santo de Deus que habitou nele e o encheu naquele momento do batismo. A partir daí iniciou o seu ministério. A ação do Espírito Santo, do mesmo Espírito que habita em mim e em você. Amém? Quando nós olhamos e falamos: nossa, olha só, Jesus ele fez tudo porque ele era Jesus. Mas tudo que ele fez foi pelo Espírito, pelo mesmo Espírito que habita em nós. A vitória veio por isso. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para mostrar, talvez não a Jesus, mas a nós, que não é pela força do nosso braço, que nós por si mesmos não somos fortes, mas Ele é forte em nós. Quantas lutas você já passou que quando você terminou você fala: como que eu consegui passar por isso? Só Deus, só pode ter sido Ele. Só pode ter sido Ele. Outro motivo pelo qual eu entendo que a primeira ação do ministério de Jesus foi ir ao deserto para ser tentado pelo diabo, é que Jesus, em certa parábola, ele diz o seguinte: ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens, sem que primeiro o amarre. Então, ele saqueará a casa. Então, Jesus, ele conta essa parábola. E faz sentido. Então, primeiro ele encontra o valente, primeiro ele encontra o dono,
e era dono, o diabo era dono de tudo, tanto que ele levou ele para um monte alto e falou, tudo isso eu te dou, ele só poderia dar se fosse dele. Então, o ministério de Jesus inicia vencendo o diabo, amarrando o diabo, colocando o diabo no seu lugar. E a partir de então, nós vemos ali a glória de Deus, a ação de Deus, o poder de Deus na vida do Senhor. Amém? Vamos entender esse primeiro movimento, o movimento do Espírito Santo, levando você, sim, ao deserto, levando você ao conflito e à batalha, à angústia e à dor, para mostrar para você que você não é forte por si mesmo, mas que Ele é forte em você. Que não é pela tua força, não é pela tua sabedoria, mas o Espírito Santo de Deus em você te faz vencedor sobre as obras das trevas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos agora um segundo movimento. E nesse talvez tenhamos que tirar um pouquinho mais de tempo, que é o movimento do diabo, o movimento das trevas. Então, o tentador aproximando-se. A consciência de que existia um adversário, Satanás, o significado do nome Satanás é adversário, ela existiu somente após o cativeiro babilônico. Até então, Israel não tinha uma consciência de que havia essa ordem, essa organização espiritual maligna. E ele apareceu ali, o diabo apareceu. Não sei se você já leu esse texto, mas pensou que o diabo, ele talvez visualizasse a vida de Jesus e ele viu que Jesus era santo. E Jesus estava ali há 40 dias de jejum. E o diabo não teve medo nem da santidade de Jesus e nem dos 40 dias de jejum que Jesus estava fazendo. Não botou medo nele, ele chegou ali. E nós, muitas vezes, nos armamos para lutar contra o diabo, contra as forças das trevas, com jejum, com oração e com santidade, não é verdade? Nós achamos que é isso que o diabo tem medo. Nós achamos que é isso que vai fazer com que o diabo perca. Ah, não, agora eu, equipado aqui, agora o diabo vai perder. Você percebeu que Jesus, com oração, com jejum e com santidade total, ele estando ali, o diabo não teve medo dele. O diabo foi para combatê-lo. Então, nós não amedrontamos Satanás quando nós temos essas práticas espirituais. Ainda que oração, jejum, santidade faça parte, deve fazer parte da vida do cristão. Mas entendam uma coisa, não é isso que faz com que você vença. Práticas espirituais assim são importantes e devem fazer parte da nossa vida, mas não nos afasta e não nos faz vencer o diabo. E aí nós vamos dar continuidade na obra dele, na ação dele aqui, sobre nós. A primeira coisa que nós percebemos é que ele usa da necessidade e da fraqueza humana. Jesus, depois de ficar 40 dias em jejum, ele teve fome, e foi aí que o diabo apareceu. E ele tentou Jesus na sua fome, primeiramente na sua fome, não apenas na sua fome, eu diria, mas no poder em fazer algo para si mesmo. O poder do Espírito Santo sobre nós não é para benefício próprio, mas é para serviço. E agora, Jesus foi tentado em fazer algo para seu próprio benefício. E talvez, não haveria erro nenhum de Jesus ali se alimentar. Vamos fazer essa pedrinha aqui virar um pão bem gostoso.
um risoles, então, algo assim. Não. Ele estaria usando o seu poder para si mesmo. E aqui começa a obra sutil do tentador, do diabo, para com Cristo e também para conosco. Olha o que diz Tiago 1, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 15. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Perceba que o diabo, ele não precisa fazer muitas coisas para nos derrubar. Ele conta com a nossa própria natureza caída, a nossa própria natureza que ama o mal, que ama o erro, que é inclinada a isso. O que o diabo ele faz é simplesmente acender uma fagulha em uma palha seca, que está facinho de queimar. Ele não te força a fazer o mal, porque ele sabe que a inclinação ao mal já existe na tua vida, já existe sobre nós. Então, aqui está a tentação propriamente, nós podemos dizer, nem é do diabo, como o texto diz, a tentação é dos nossos próprios desejos. E nós percebemos, através desse texto, que Satanás usa esses desejos para que você saia, e aqui é algo bem importante, do propósito de Deus para a tua vida. Eu, meus irmãos, não acredito que o diabo olhe para você agora, para a tua vida, para você que crê em Jesus e fala assim, eu vou mandar ele para o inferno. Satanás, ele não tem esse poder naqueles que já creem em Jesus, aqueles que já são salvos por ele. Não tem. Ele perdeu já. Amém? Salvação veio sobre nós, em Cristo Jesus. Então, se ele não consegue, ele sabe que ele já não te consegue mais, ele não consegue mais te enviar para o inferno. Qual que é o objetivo dele então? O objetivo dele é te tirar do propósito de Deus. É fazer com que aquilo que está preparado para a tua ação em Cristo, a tua ação em Deus, o propósito de Deus para você, particular, individual nessa terra, não se concretize. E nisso nós encontramos essa tríplice ação de Satanás. Perceba que o apóstolo João nos fala o seguinte, que nós somos, nesse mundo, nós encontramos em nós mesmos o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Quem já encontrou esse texto e leu? Não? Pouca gente, tá. João nos mostra isso, que a tentação ela se dá pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne e pela soberba da vida. Quando nós vamos para Gênesis, veja só, capítulo 3, versículo 6, diz assim, então vendo a mulher que a árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ele ao seu marido, que também a comeu. Novamente, Satanás, a serpente ali atraiu Eva em três condições, em três intenções do coração dela. Primeiro, a árvore era boa. Vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Novamente, nós percebemos e encontramos aqui o desejo da carne, dos olhos e a soberba da vida. Quando eu penso nesse texto, eu me lembro, sabe aonde? Passeando no shopping. Não é verdade? Quando você vai no shopping, principalmente se você
está sem dinheiro, se é final de mês, a tentação é maior, né? Porque daí é deserto. E no shopping final de mês é deserto. Daí daí o que te vem? Você olha tanta coisa, né? Tem um rapaz que estuda ali na escola, que estava lembrando, ele falou que quando ele vai no shopping, ele fica no estacionamento. Eu falei, quem que fica no estacionamento, né? Eu fico pescoceando no estacionamento, né? A gente estava numa aula de inglês, eu falei, como que eu traduzo pescoceando agora? Essa palavra é difícil. Fico pescoceando, mas o que você fica fazendo? Eu fico olhando o carro. Eu dei risada com ele. Ele vai lá, eu fico olhando aqueles carrão lá. Gente, você vai no shopping, não é verdade? Que uau, tem muita coisa, tem muita roupa, tem muita, tem joia, tem tudo ali. Né? Daí você vai comer, daí é uma luta. Você vai com um filho ainda, meu Deus, você tem que estar se cuidando. Mas é basicamente isso. Essa atração por ter, essa atração por ser mais, essa atração por aparecer mais, por querer ser mais, por se mostrar mais. É isso que Eva foi tentada. Eva foi tentada da seguinte forma: olha, Deus mentiu para vocês, porque Ele sabe que a hora que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser como Ele. Olha que algo grande. Poxa vida, Adão e Eva já eram grandes, não é verdade? Eles eram perfeitos. Criação de Deus assim, magnífica, a coroa da criação. Agora você pode ser maior. A tentação é sempre ser maior, sempre se elevar, sempre mostrar quem você é, o teu poder. Meus irmãos, isso está em nós, né? Está em nós. Um dia um pastor falou algo, né? Você tem aquilo que você não pode comprar para mostrar para as pessoas aquilo que você não é. E nós temos essa gana, essa ambição que nos leva a querer ter sempre mais e a fazer sempre mais. Então, da mesma forma, nós temos aqui, manda que essas pedras se transformem em pães. Depois ele diz o seguinte: atira-te, aos teus anjos dará ordem para que te guarde. Então ele mostrou os reinos do mundo: isso tudo te darei se prostrado me adorares. E aqui nós encontramos novamente Jesus sendo tentado nos desejos da carne, nos desejos dos olhos e na soberba da vida. E tudo ali ele poderia ter se ele se prostrasse e falasse ok. Perceba que as duas primeiras tentativas de tentação, ou as duas primeiras tentações, desvirtua Cristo do propósito, ou procura desvirtuá-lo do propósito. Primeiro na necessidade pessoal, depois na demonstração do poder que ele possuía. Mas agora a terceira tentação, ela busca contribuir para o propósito. Contribuir. Você não veio aqui para ser o rei? Você não é o rei? Você não veio aqui para ser o senhor de tudo? Não é você que quer ser o senhor de tudo, o dono de tudo? Tá bom. Vamos simplificar. Eu já deixo você ser. Já deixo acontecer. Essa parte você já não precisa ir muito longe. Eu dou tudo para você. E daí nós temos essa outra condição da tentação das trevas, onde o diabo ele fala assim: não, eu quero ajudar você no propósito. Já que eu não consigo tirar você do propósito, eu quero te ajudar. E aí nós vemos, meus irmãos, assim, as justificativas, né? Não, eu engano, eu roubo, né? Eu furto, eu tenho fraudes, mas eu oferto na igreja. Isso está
abençoando o ministério. Eu abençoo pessoas. Eu faço o mal, eu erro aqui, mas eu uso isso para fazer o bem. Vamos ir pelo modo mais fácil, pelo jeito mais fácil. Capaz. Está sendo bom no final. Quando nós buscamos caminhos fáceis para fazer a obra, ou para alcançar o propósito, quando nós buscamos fugir do processo, era isso que o diabo estava querendo. Não precisa do processo, capaz. Aqui, já faço você senhor de tudo. Está aqui. Mas nós queremos fugir do processo. Nós queremos... É incrível, meus irmãos, quanto as igrejas oferecem isso hoje. A fuga do processo. Você está com um problema no teu casamento. Pô, é só ir lá na igreja. O pastor põe a mão, declara sobre o teu casamento e vai estar bom. Eu não preciso passar pelo processo de cura, de perdão, de restauração, de compreensão, de entendimento. Capaz, meus irmãos. Mentira do diabo. Você precisa entender que existe processo. Você precisa entender que existe uma caminhada que é tua e que Deus fez para você. Você precisa entender que existe, sim, o deserto a ser enfrentado. Não, eu já estou preparado, não está. A Bíblia diz o seguinte, se ele é neófito, se ele é novo convertido, não, ele não pode ser presbítero, ele não pode ser um líder. Ele vai cair na tentação do diabo. Não está, ele precisa enfrentar o processo. Giovanni, eu li o texto e não entendo, cara. Li o texto ali na Bíblia e não entendi. Quantas vezes você leu? Uma? Eu em uma eu não entendo também. Eu tenho que ler 1, 2, 3, 5, 10 vezes para conseguir entender. Você quer entender na primeira? Bonito. Não é assim, é processo, é tempo, é dedicação, é esforço. Meus irmãos, as coisas no reino de Deus, elas não acontecem assim. Claro, obviamente, tem algumas que o de repente vem, uma cura que possa acontecer, um milagre que possa acontecer, uma ação, mas o crescimento de Deus na tua vida, o processo de formação de alguém que estava perdido nas trevas a se tornar um discípulo fiel de Cristo, leva tempo. E a tentação, ela veio para isso também, deixar as coisas mais simples, capaz. Quem que gosta disso? Olha só, mais um exemplo legal. Jesus fala para os discípulos que ele haveria de morrer, haveria de ser torturado. Ele fala o processo que estava pela frente. O que Pedro falou para ele? Pedro chamou ele de lado e falou: Jesus, precisa, capaz. Incapaz, pare. Não vai precisar passar por tudo isso. O que Jesus fez naquele momento? Arreda-te daqui, Satanás. Quem que Jesus expulsou? Jesus, poxa, Pedro está com uma intenção boa aqui. Não, Satanás está tentando tirar você da verdade, tirar você do caminho, desvirtuar você do propósito. Entenda uma coisa, Satanás entendeu que ele não venceria Jesus, e o propósito dele agora era desvirtuar Jesus do caminho, do propósito do Pai. Assim também, meus irmãos, entenda uma coisa, eu tenho certeza que o inferno olha para você e fala assim: eu não vou conseguir, eu não tiro mais ele de Cristo, eu não tiro mais ela de Cristo, eu não tiro mais a salvação dele, eu não consigo mais fazer isso, mas eu consigo desvirtuá-lo do propósito. Eu consigo fazer com que ele entenda diferente, que ele queira fazer com que as coisas sejam diferentes, mais fáceis, pular processos, conseguir fazer o propósito, mas do jeito errado. Isso eu consigo convencer. Jesus mostra nas suas respostas: nem só de pão viverá o homem, dizendo que ele era suprido em Deus. Glória a Deus.
Deus é suficiente para mim. Foi o que Jesus falou. Tem pão, você tem a condição. Não tem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus ele diz o seguinte: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele chega no alto do templo e fala: ó, lance daqui e fala assim, ó, os anjos, chame teus anjos, eles têm que ajudar você, se você é filho. Mas ele não carecia de prova ou aprovação. Jesus não precisava ser aprovado, ele não precisava mostrar para ninguém quem ele era. Ele não precisava fazer um show ali e falar assim, ó, eu sou o Cristo. Ele não precisava disso. Toda vez que você precisa fazer alguma coisa, se mostrando que é alguma coisa, se mostrando que é alguém, significa que você não é. Jesus não precisou mostrar que ele era divino, que ele era filho de Deus. E por último ele diz, somente a Deus adorarás. Ele não pulou etapas e ele não burlou o sistema. Ele fez o que tinha que fazer. Ele venceu o diabo sendo simples. Ele venceu o diabo aqui olhando firmemente para Deus, não aceitando aquilo que as suas vontades e os seus desejos estavam lhe mostrando. Foram seus olhos, nem seus desejos, nem seu coração, que fez com que Jesus desse esses passos aqui. E agora nós temos um terceiro movimento nesse texto. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Oh, glória a Deus. Agora que a gente imagina, agora vai vir o anjo Gabriel, vai vir o anjo, qual outro? O Gabriel, o Miguel, vou entrar na frente com a espada. Jesus vai fazer um Hadouken ali, vai virar um poder com um olho de fogo e cabelo branco e o negócio vai esquentar, né? O que ele faz? Não, gente. Ele diz assim, está escrito. O que Jesus venceu? Jesus, meus irmãos, Jesus não usou artimanhas místicas para vencer. O que ele usou? A palavra de Deus. Jesus venceu utilizando apenas a palavra. É só a palavra de Deus, ela é suficiente. Se você sabe a palavra de Deus, se você crê na palavra de Deus, ela é a arma que você precisa, que nós precisamos. Assim como ela aparece lá no Apocalipse, quando Cristo aparece em glória e uma espada de 2 gumes sai da sua boca. Assim ele nos ensina sobre como é a batalha espiritual. É quando a palavra que Deus falou sai da nossa boca. Aí, meus irmãos, o diabo perde. A ação para vencer o diabo está totalmente na palavra. E olha no que o diabo veio tentá-lo. A tentação do diabo dizia a respeito ao quê? A identidade de Cristo. As duas primeiras, o que ele disse? Se és filho. Mas calma aí, vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos lembrar que Jesus estava batizando e naquele momento veio uma voz do céu que disse o quê? Esse é o meu filho. O que o diabo estava tentando? A palavra que Deus havia falado para Cristo. A palavra que o Pai havia falado para Cristo. Agora o diabo falou, vamos ver se ele crê nisso realmente. Vamos ver se ele crê naquilo que Deus falou. Se você é filho de Deus, essa era a artimanha do diabo. O diabo, ele tentou a identidade de Cristo, assim como ele tenta também nos derrubar na nossa identidade.
e também na fé naquilo que Deus disse a respeito dele. E assim também ele nos tenta na nossa fé em relação a quem Deus diz quem somos. Meus irmãos, o diabo não teve medo da santidade de Jesus, ele não teve medo do jejum que Jesus fez, e nem do tempo de oração que Jesus estava ali. Mas ele fugiu, ele saiu, ele perdeu, quando ele descobriu que Jesus sabia da sua identidade em Deus. E se você quer saber qual é a chave para vencer o diabo na sua vida, meus irmãos, essa é a chave. É disso que o diabo tem medo. O diabo tem medo de que você saiba quem você é em Cristo Jesus. É só isso. É só isso que ele tem medo. Se você sabe quem você é em Cristo, se você sabe, se entrou no teu coração que você é salvo, justificado, que você é glorificado por Deus em Cristo, que você é santificado por Ele, que você é filho de Deus, se você sabe disso, meus irmãos, pronto, não tem diabo que te vença. A hora que o diabo percebeu que Jesus sabia de fato quem era, ele perdeu a briga. A hora que ele descobriu que ele não negociava o propósito, não tinha o que fazer. Perdeu a briga. Meus irmãos, essa é a batalha espiritual real. Você está entendendo? Essa é a batalha espiritual real. Não diz respeito a gente fazer uma oração aqui poderosa de expulsar demônios. Não diz respeito a isso. A batalha espiritual não diz respeito a cercarmos a cidade, a orarmos para que saiam os espíritos das imagens, a quebrarmos maldições hereditárias. Não diz respeito a isso. Batalha espiritual diz respeito a você crer naquilo que Deus disse que você é em Cristo Jesus. Amém? É isso que faz com que você vença. É isso, meus irmãos. Tem um testemunho que eu lembro, é um testemunho de terceiro, mas reflete bem isso, eu já contei algumas vezes. Eu conto porque justamente reflete isso, mas um grupinho de jovens estava evangelizando na rua e de repente a pessoa a qual eles estavam evangelizando caiu endemoniada. O demônio estava ali e eles começaram a orar para expulsar e o demônio não saía. O demônio levantou e falou assim: olha, eu quero pegar o pastor de vocês, é hoje que eu quero mostrar para ele quem manda aqui nessa cidade. E eles continuaram orando, aquilo já era mais de meia-noite, nada aquele demônio sair. Um deles foi lá e ligou: pastor, tem uma situação aqui. Caiu um endemoniado aqui e disse que quer falar com o senhor aí, nós não estamos conseguindo expulsar o demônio dele. O pastor falou: por favor, agora eu estou dormindo, orem aí, expulse esse demônio, e vou voltar para a cama. Desligou, voltaram lá a oração, e colocaram óleo no demônio, derramar, e nada de sair. E voltou lá: pastor, 1 hora quase aí, estão lutando, não deu. Tá bom, já chego aí. O senhor colocou a roupa, saiu, chegou naquele lugar. Quando ele estava chegando, o demônio levantou de lá, falou assim: hoje você vai cair aqui. Hoje você vai ver quem manda nessa cidade. Porque hoje eu vou vencer aqui nesse lugar. Vou te vencer aqui nesse lugar. Isso o pastor começou a rir. Eles ali, já cansados de tentar expulsar aquele demônio, olharam e falaram: o pastor ficou louco agora. Ele falou: o que aconteceu? O pastor olhou e falou assim: demônio, eu não vim aqui para te vencer. Eu não vim aqui nem para lutar, porque você já foi vencido. Você foi vencido na cruz, por Cristo Jesus. E nisso,
aquela pessoa que estava endemoniada caiu. E o demônio saiu. E o pastor nem precisou falar para o demônio ir embora. E aqueles jovens olharam, mas era só isso? Só tinha que falar isso? Não. O que aconteceu ali é que aquele pastor, ele sabia quem ele era em Cristo Jesus. Ele sabia que não era pelas forças dele que ele vencia, que ele poderia vencer. Ele sabia que ele era filho de Deus. Meus irmãos, a mentira do diabo na nossa mente, de que somos pecadores, de que não pertencemos a Deus, e as muitas mentiras e acusações na nossa cabeça, fazem com que nós perdamos, que nós cremos nisso. Mas agora o nosso desafio é crer na palavra de Deus, é crer naquilo que Deus fala a respeito de nós. E se existe algo que o diabo tem medo, é que você descubra quem você é. E para descobrir quem você é, você precisa da voz de Deus. Você precisa ir para esse livro aqui, para esse aplicativo, e ouvir a voz de Deus ali. Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Eu sou um com Cristo. Ele me fez filho de Deus. Se Ele me fez filho de Deus, a minha salvação está garantida, a minha eternidade está garantida, a minha vitória está garantida. E não há demônio que possa derrubar. Amém, meus irmãos? Espero que possa ter havido uma compreensão desse texto. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos pedir que o Senhor venha orientar os nossos passos, para que sejamos de fato moldados a cumprirmos com a Tua vontade, a fazermos a Tua obra. Nós sabemos que hoje, Deus, Satanás, os demônios, as trevas, não conseguem mais nos tirar a salvação. Glória a Deus por isso. Glórias ao Teu nome, Jesus. Mas podem nos tirar do propósito. Pode fazer com que caiamos da Tua vontade, de fazer a Tua obra, de cumprir com a Tua vontade, Deus. Então eu peço, Jesus, que o Senhor nos coloque firmes, para que não venhamos a ignorar todas as Suas sutilezas, mas venhamos, Deus, a estar focados no Senhor, e que a espada a qual o Senhor nos permitiu pegar, que ela possa estar nas nossas mãos, que ela possa estar na nossa boca. Deus, revela quem somos, no nosso coração, no coração de cada pessoa que está aqui, revela quem ela é no Senhor. Mostra que o Senhor a tirou do estado das trevas, do reino das trevas. Mostra a nós, ó Deus, dia após dia, e hoje um pouco mais, que somos Teus filhos, e qual é a posição do filho, Deus, no mundo espiritual. O filho de Deus no mundo espiritual tem autoridade. Senhor, mostra isso, revela isso, que isso chegue no nosso coração, e que possamos, Deus, fazer a Tua obra, repreendendo as trevas, expulsando demônios, Deus, daqueles que estão oprimidos, aqueles que estão cativos, aqueles que estão doentes, Deus, daqueles que estão, Deus, amarrados, que possamos ser, sim, Deus, libertadores. O Senhor use a nossa palavra, Deus, use o conhecimento correto que está em nós, para fazer essa obra, Jesus. Que a Tua identidade, a identidade do Senhor em nós, venha aparecer mais uma vez. Possamos vê-lo, ó Deus. Possamos ver a Cristo. E
que possamos nos identificar com Ele. Aleluia, Jesus.